Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre cada um de nós, que ele seja derramado em nossas vidas, que nós possamos, receber essa força e essa graça que vem do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui hoje para trabalhar um tema muito importante, um tema de grande importância em nossas vidas. Por quê? Porque este tema que nós iremos trabalhar é o tema que vai nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa perseverança na caminhada para Deus. Não é verdade? Nós buscamos, estar cada vez mais perto, mais próximos de Deus. Nós buscamos a nossa santificação. Nós que somos cristãos, nós queremos a cada dia ser pessoas, melhores. Nós precisamos ser melhores, a cada dia ser melhor. Se ontem eu fui bom, hoje eu preciso ser melhor. Amanhã e assim por diante, a cada amanhecer, nós precisamos ser pessoas melhores. Por quê? Porque nós buscamos a graça do Senhor. Nós somos cristãos, buscamos a graça e a força do Senhor. E esse tema que nós iremos trabalhar vai nos ajudar justamente nisso, na nossa caminhada. É Ele que vai nos fortalecer na nossa caminhada, nessa busca de Deus, nessa busca do amor de Deus, nessa busca da felicidade, porque nós só seremos felizes de fato na presença de Deus. Fora de Deus não há felicidade, fora de Deus não há vitória, não há alegria. A nossa felicidade, a nossa alegria está no Senhor, é Ele que nos fortalece. Então, por isso eu te digo a importância do tema que nós iremos trabalhar aqui nesta palavra. Esta palavra de hoje vai nos ajudar no nosso dia a dia. Por quê? Porque nós iremos então falar da comunidade Corpo de Cristo. A comunidade Corpo de Cristo. Anote aí no seu coração este mistério da graça de Deus. Por que isso vai nos ajudar na nossa caminhada? Por que isso vai nos ajudar no nosso dia a dia? Porque a comunidade é o corpo de Cristo. Então, nós iremos trabalhar isso. Vamos ver qual a importância, de fazer parte desse corpo de Cristo. Cristo como a cabeça do corpo. E nós, eu, você, cada um de nós fazemos parte desse corpo, como membros desse corpo que é perfeito, que é o corpo de Cristo. Nós iremos então trabalhar isso. E para a gente já poder ir, vivenciando a graça do corpo de Cristo, nós iremos então ver aqui na palavra de Deus em Romanos 12. Romanos capítulo 12. Vamos ler o versículo 4 e 5. Versículo 4 e 5, Romanos 12. Olha só o que a palavra de Deus diz em relação à comunidade, corpo de Cristo. Pois, como em um só corpo, temos muitos membros, e cada um de nossos membros tem diferentes funções. Ou seja, cada um de nós, como em um só corpo, Um só corpo porque o corpo de Cristo, diz a palavra de Deus. Então, temos muitos membros. O corpo temos muitos membros. Está aqui a mão, a outra mão, os dedos, antebraço e assim por diante. As pernas, os pés, os olhos, a boca, o nariz, muitos membros. A palavra de Deus então está fazendo a relação desse corpo. Temos muitos membros e cada um dos nossos membros tem diferentes funções. É verdade. Ainda olhando para nós mesmos, você pode agora olhar para você mesmo. Cadê? Pega aí na sua mão. Coloca uma mão na outra. Tá vendo? Os seus dedos.
Pega na sua mão, nos seus dedos, nos seus braços, né? O nosso corpo, a nossa cabeça, os cabelos. Aqui na palavra de Deus está fazendo essa relação aqui com a gente. Então, pois, como em um só corpo, temos muitos membros, e cada um dos nossos membros diferentes funções. Então, cada um dos nossos membros tem diferentes funções. Ou seja, um só corpo, né, e vários membros. E cada membro com uma função diferente. Nenhum tem uma função igual ao outro. Cada um tem a sua. Nossos olhos, vemos com os olhos. Ou seja, o olho, ele tem essa função de transmitir a imagem, né, para o nosso cérebro. É ele quem vai nos trazer a luz de tudo aquilo que nós vemos. De todas as cores, de todas as coisas, de todos os objetos, de todas as outras pessoas, né? De todos os outros corpos que nós vemos. O olho tem essa função, e é somente dele. Essa é a função, então, do nosso olho, e não existe outra membro do nosso corpo que tenha a mesma função. Todos têm funções diferentes, assim como diz a palavra de Deus. Então eu olho, vejo as cores, eu olho, eu vejo as pessoas, eu olho, eu vejo, né, a palavra de Deus, eu consigo, né, ver as letras, e assim eu vou lendo a palavra de Deus. Mas se eu só ver, você não estaria me ouvindo. Se eu tivesse só a questão do olho, que tem essa função específica. Porém, eu preciso da minha boca, da minha voz, para poder ver, entender o que está escrito e falar o que está escrito. Então, o corpo é uma perfeição total. O nosso corpo é perfeito, porque foi Deus quem nos criou. Deus nos criou, e tudo que Deus faz é perfeito. E isto que a palavra de Deus está nos dizendo, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Ele como a cabeça, como nosso guia, aquele que nos conduz, aquele que nos guia, aquele que vai direcionando a nossa vida, direcionando a vida da igreja. E nós, como comunidade, né? Como comunidade, somos o corpo de Cristo. Eu, você, cada um de nós fazemos parte do corpo. Cada um de nós tem o seu valor e a sua importância no corpo de Cristo. Como eu disse, ainda voltando no exemplo do olho. O olho tem a função de ver, porém, existem pessoas que não veem, não é verdade? Existem pessoas que não veem. Aí, nesse caso, ela não tem essa função, o olho, né, por algum motivo, não tem essa função de ver. Faz falta, porque ela vai deixar de ver. Uma pessoa que não vê, existe uma debilitação, ela não está completa, uma função do seu corpo não funciona. Assim, uma pessoa que não fala, uma pessoa que não ouve, tudo isso, todos os membros do nosso corpo fazem falta, porque cada um tem a sua função diferente da outra. Mas claro, se em nosso corpo existe alguma falha, alguma questão que foge do nosso alcance, o que vai acontecer? Os outros membros vão desenvolver funções para que ajude no auxílio total do nosso corpo. Ele não vai substituir um membro do nosso corpo, mas os outros membros vão trabalhar de forma que auxiliem aquela parte, aquele membro que está faltando. Substituir jamais, de forma alguma, mas auxiliar sim. Por isso é a importância. E assim somos nós, né, na comunidade. Nós somos assim na comunidade. Por quê? Porque todos nós somos importantes. Todos nós temos a nossa função, né? Temos a nossa importância como corpo de Cristo. A comunidade é o corpo de Cristo. Então, cada um de nós que somos membro desse corpo, temos a nossa função, que o outro não vai nos substituir, que o outro não vai fazer por nós. Aquilo que eu faço, aquilo que missionário Rafael, faz aqui na comunidade, outro não faz.
podem fazer sim, semelhante, podem auxiliar naquilo que eu faço, sim, claro, mas fazer o que o Rafael faz, outro não faz. Por quê? Porque cada membro tem a sua função. Cada membro tem a sua função, assim como está escrito aqui na palavra de Deus em Romanos. Então, corpo de Cristo é um só, apenas um corpo. Mas nesse corpo existem vários membros. E cada membro do corpo de Cristo tem a sua função. A sua função. Ou seja, o membro para aquela função é para aquela função. Outro membro para outra função diferente. Nenhum membro para a mesma função. Então, embora sejamos muitos, está dizendo aqui, ou seja, embora sejamos muitos, ainda mais como comunidade, somos muitos, de fato somos muitos, mas formamos um só corpo, o corpo de Cristo. E cada um de nós é um membro um do outro. Cada membro diferente, mas cada membro está relacionado ao outro, né? Nós somos uma coisa só. O próprio Deus nos ensina isso. O próprio Deus nos ensina isso, né? A nossa igreja é riquíssima nessa questão de doutrina. O próprio Deus não é um Deus sozinho. Nós temos um só Deus, único Deus, verdadeiro Deus, mas em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Até o próprio Deus, ele não é sozinho. Então, nós também não somos sozinhos. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós fazemos parte da comunidade. Então, a comunidade é o corpo de Cristo. E a comunidade, como eu disse lá no início, quando eu comecei, a comunidade quem vai nos fortalecer na caminhada, ela que nos vai ajudar a permanecermos na graça de Deus, a permanecermos na força de Deus, cheios do Espírito Santo. É o corpo de Cristo que vai nos unir e quem vai nos ajudar. Continuando aqui na palavra de Cristo, meditando ainda Romanos 12, 4 e 5, né? Vivenciando, vendo a experiência do nosso corpo. Pois como em um só corpo, o corpo de Cristo, temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferentes funções. Já falamos disso, né? Cada membro tem diferentes funções. A mão tem a função dela, o braço sustenta a mão, tem a sua função, assim por diante. A cabeça, né? Como Cristo, né? Gerencia, direciona tudo, mas na própria cabeça nós ainda temos membros. Na própria cabeça temos os nossos cabelos, os nossos olhos, o nosso nariz, a nossa boca, os nossos ouvidos. São vários membros que temos em um só corpo. No 5 diz: assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é membro um do outro. Temos essa ligação, essa união. Um depende do outro, né? Minha mão está ligada no meu braço está ligado aqui no meu tronco, assim como no pescoço, como na cabeça, como nas pernas, nos pés. A minha boca, né? E todo o meu rosto está ligado um ao outro. Todos estão ligados. E isso, o que acontece na comunidade, essa ligação. Somos várias pessoas, cada uma de diferentes lugares, né? Cada uma mora em um lugar, mora em outro lugar, diferentes famílias, diferentes situações. Cada um tem a sua história de vida, não é? Nós aqui na comunidade, né? Vivenciamos na sexta-feira, toda sexta-feira a gente faz o grupo de oração online. E nesse grupo de oração, o que a gente faz? A gente arruma um testemunho toda sexta-feira. Toda sexta-feira tem um missionário diferente, um convidado diferente. Para quê? Para dar o seu testemunho de vida. E nós podemos perceber o que nesses testemunhos? Que cada um tem a sua história. Cada um tem, né, a sua família, a sua história de vida. Cada um passou por situações diferentes, embora muitos se assemelham, mas não são iguais.
se assemelham em alguns detalhes, mas cada um vem de lugares diferentes, de famílias diferentes, viveram situações diferentes. Outros sofrem de uma forma, todos sofreram. Aí a gente também não tem como medir o sofrimento. Por quê? Porque às vezes o meu sofrimento não é o seu sofrimento. E assim vice-versa. O seu sofrimento às vezes não é sofrimento para mim. Mas só porque nós unidos podemos vivenciar o sofrimento de cada um e ver o quanto Deus é presente na vida de cada um. Mesmo tendo vivenciado esses sofrimentos todos, a gente vê o cuidado de Deus com cada um. A gente percebe, que cada um teve o seu caminho, traçou o seu caminho e todos são unidos ali na presença de Deus. Uns vivenciaram experiências, com drogas, outros não vivenciaram tais experiências, outros vivenciaram experiência de falta das coisas, outros não, mas enfim, tudo Deus vai tomando conta, e a gente acaba se unindo em quem? Em Deus, em Jesus Cristo, que é a cabeça do corpo, que é a comunidade corpo de Cristo. Ou seja, a gente pode perceber todas essas histórias, cada um diferente do outro, mas estamos unidos em Cristo Jesus, que é a cabeça do nosso corpo, e nós somos membro desse corpo, de grande graça, de grande bênção. Nós podemos ter essa força, essa experiência. Aqui na comunidade mesmo, a gente vivencia isso, porque é a comunidade que vai dar essa força que nós precisamos, assim como as nossas pernas precisam dos nossos pés para se apoiar, assim como o nosso corpo em si precisa das pernas e dos pés para se apoiar, ou seja, todos estão ligados intimamente um no outro, e nós podemos vivenciar essa experiência, nós podemos vivenciar essa graça que é por ser fortalecidos no corpo de Cristo. Então, a comunidade é o corpo de Cristo, e a comunidade que vai trazer a cada um de nós, podemos crescer e perseverar nessa vida no Espírito, na vida de oração, na busca em Deus. É isso que vai nos ajudar a estar caminhando rumo ao céu, caminhando na busca daquilo que é o mais importante, daquilo que de fato nos une. O que nos une é o quê? É o amor de Deus. Aqui no Romanos, no próprio Romanos, vai também falar dessa questão. O que é que nos une? O que nos liga? É o amor de Deus. Aqui Romanos 5,5. Voltando aqui na palavra, Romanos capítulo 5, versículo 5. Diz: E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então, o Espírito Santo nos foi dado e o amor de Deus é derramado em nossos corações. E é esse amor de Deus que nos une, que liga, todos os membros do corpo de Cristo. O amor de Deus que vai nos unindo, assim como o nosso próprio corpo, que é o grande exemplo que nós temos, que é onde nós podemos esclarecer de maneira mais visível e real o nosso próprio corpo, que é ligado, os dedos ligado pela palma das mãos, a mão ligada aqui pelo pulso no braço e assim por diante, a cabeça ligada no tronco pelo pescoço e assim por diante. Todos os membros do nosso corpo ligados, formando um só corpo, que é a comunidade. Isso que vai nos fortalecendo, é isso que vai nos dando força, esta ligação. E essa ligação só é possível, vivendo em comunidade, pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo que foi dado e é derramado sobre nós, esse amor de Deus.
Isso que vai trazendo para cada um de nós a graça da unidade, a graça de estarmos unidos com Cristo, estar unidos com Ele. Ele, né, como guia, como a cabeça de toda a comunidade, e cada um de nós com as nossas funções. Nós podemos ver essa força do corpo de Cristo de que maneira? Podemos ver essa força na comunidade de que maneira? De maneira muito especial na comunidade em si. Por quê? Porque é na comunidade que nós, né, vamos vivendo a experiência do amor de Deus. É na comunidade que nós vamos vivendo a experiência da graça e da força do Espírito Santo. Missionário Cleiton Carlos, nosso fundador, fez aí 10 pregações no projeto de vida. Nessas 10 pregações, dentre tantos os temas profundos que foi falado para cada um de nós, dentre todos esses temas, ele falou do amor de Deus, falou da grandeza do amor de Deus. Um outro tema também que ele falou, do Espírito Santo, que vai nos fortalecendo, nos dando força. Então, todos esses temas que foi falado pelo nosso fundador, missionário Cleiton Carlos, no projeto de vida, todos esses temas que foi falado, tudo isso a gente vivencia onde? Na comunidade. É na comunidade que nós vivenciamos essa experiência. Nas pregações, sim, como ele pregou, como está aí no YouTube, para todo momento que você quiser, né, ouvir, você pode ir lá voltar na primeira, você pode voltar lá na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante. São 10 pregações que está aí no YouTube disponível para você. Que a comunidade, né, na pessoa do nosso fundador, o missionário Cleiton Carlos, disponibilizou essas 10 pregações para que você possa ter essa experiência do amor de Deus, para que você possa ter a experiência desse amor profundo de Deus que nos é revelado por Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é quem nos revela o amor de Deus. Jesus Cristo é a plenitude do amor de Deus. É Ele que é esta plenitude. Maria, né, a escolhida, a serva do Senhor, como ela diz, eis aqui a escrava do Senhor. Maria também nos permite vivenciarmos a experiência de Jesus Cristo, porque pelo seu sim, pelo seu amor. Toda essa experiência de Deus, de graça de Deus, é na comunidade que nós podemos vivenciar. Então, está aí para você ver e rever a hora que você quiser essas grandezas, essas pregações. Através dela nós vamos vivendo a experiência de Deus, através dela nós vamos tendo força na nossa caminhada, através dela nós vamos tendo a visão do que o Senhor quer na minha vida, o que Deus quer para mim, o que Deus quer para você. Não é verdade? A gente sempre vem esse questionamento em cada um de nós. Não sei você, mas acho que sim, pode falar a verdade, fala a verdade. Você para e se pergunta, o que Deus quer para mim? Tem certeza que você pergunta, porque eu faço essa pergunta. A gente está na caminhada, está na rotina, está rezando, está buscando, está servindo ao Senhor, e muitas das vezes a gente para pensar, e de repente a gente faz essa pergunta para nós mesmos. O que Deus quer para mim? Você já parou para pensar nisso? Você já fez essa pergunta para você? O que Deus quer para mim? Para um pouquinho aí, feche seus olhos e pensa, né? Faça essa pergunta para você mesmo. Você que é de caminhada, você que é de comunidade, você que é missionário, você que é leigo, você que é pai, você que é mãe, você que é um profissional, não importa quem você seja. De alguma forma, todos nós temos essa pergunta, né? Feche seus olhos e faz essa pergunta para você mesmo. O que Deus quer para mim? Perguntou? Perguntou? Então, a resposta para essa pergunta está na experiência do amor de Deus, está na comunidade cristã, está na comunidade corpo de Cristo. Por que eu falo que está? Porque é através da comunidade que nós vamos vivendo a experiência do amor de Deus. É através da comunidade que nós temos a oportunidade de vivenciar a graça de Deus em nossas vidas, e através da graça de Deus o Senhor vai falando ao nosso coração, Ele vai nos direcionando, Ele vai nos conduzindo aquilo que de fato Ele quer na nossa vida. Então por isso a importância da comunidade corpo de Cristo, porque muitas das vezes a gente pode falar assim, não,
eu faço a minha oração, eu rezo, eu leio a palavra de Deus, ali no meu quarto, eu rezo, etc e tal. Muitas pessoas dizem assim, tem talvez a experiência com Deus, procura a comunidade, né? Vai na comunidade, vem aqui na nossa comunidade, vai na igreja, ou seja, vivencia a experiência de Deus, mas aí depois fica voltada em si mesmo, fica sozinho. Nós não podemos ser sozinhos, nós não podemos ser individualistas. Por que não podemos? Porque o Senhor não é assim, Deus não é assim, e nós também não podemos ser assim. O Senhor, Ele é comunidade, o Senhor, Ele é comunidade, o Senhor, Ele é esse corpo místico, ao qual nós fazemos parte, ao qual eu faço parte, e você também faz parte. Nós não podemos viver sozinhos, né, individualista, porque senão a gente vai ficar voltados a nós mesmos, nós não vamos ter essa experiência. É através da comunidade que a experiência vem, é através da comunidade que nós vamos ouvir a voz de Deus, é através da comunidade que nós vamos perceber a graça e o amor de Deus por cada um de nós, porque a comunidade vai nos proporcionando isto. As pregações, os missionários vêm aqui, prega, fala para você, você escuta, e muitas das vezes é naquele momento que você mais precisa que aquela palavra vem diretamente ao seu coração, e Deus usa o missionário, a missionária, usa o nosso fundador, o missionário Cleiton Carlos, e outros tantos missionários da nossa comunidade, para quê? Para falar ao seu coração. E aí, ao ouvir aquilo, você recebe como voz de Deus, e as coisas transformam, as coisas mudam na sua vida. Muitas das vezes você se encontra desanimado, para baixo, e aí vem aquela palavra de força, de ânimo, e te levanta. Você vive a experiência de Deus através da voz, através da palavra do missionário. Por isso a importância da comunidade, né? Ela vai nos fazer perseverar e vai nos fazer fortes nesse corpo forte, que é o corpo de Cristo. Nós somos importantes. Bata no seu peito e diga: eu sou importante no corpo de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo. Você tem que profetizar isso na sua vida, você tem que tomar posse, propriedade desta palavra de Deus. Eu sou parte do corpo de Cristo, eu sou membro importante do corpo de Cristo, e nenhum outro membro faz a mesma função que eu faço, que você faz. Cada um de nós tem a sua função. Nenhuma é igual à outra, nenhuma substitui a outra, mas sim, uma se apoia na outra, assim como o nosso corpo, né? Todos somos unidos, o corpo inteiro é intimamente ligado, e assim também é com a comunidade cristã, com a comunidade corpo de Cristo. Fazemos essa experiência de tomar posse dessa pertença. Eu sou membro do corpo de Cristo, e nenhum outro membro vai me substituir. Eu vou fazer falta no corpo de Cristo. Para pensar, se você ficar parado aí no seu mundinho, se você ficar, como eu disse antes, né, se a gente viver esse individualismo, a gente vai fazer falta. O corpo de Cristo não vai estar completo. O corpo de Cristo só vai estar completo se eu, se você, se cada um de nós estivermos presentes na comunidade, que é o corpo de Cristo. Se nós estamos presentes na comunidade, que é o corpo de Cristo, a gente está unindo, totalizando o corpo de Cristo. Mas se a gente vive o nosso individualismo, a gente vai fazer falta no corpo de Cristo. Como eu estava dizendo antes, né? Então, através da comunidade, muitas das vezes você ouviu uma palavra, você ouviu um missionário falando, você ouviu, às vezes nem falando, você ouviu gestos, né? O missionário ali na sua atuação, você ouviu um gesto, você viu alguma coisa acontecendo na comunidade que tocou no seu coração, que mexeu com você. Então, é através da comunidade que nós vamos tendo essas experiências profundas que vai nos dando força, que vai nos dando condição de permanecermos na caminhada. A comunidade é quem vai dar essa condição para nós. A comunidade é quem vai nos dar força na perseverança, porque todos nós somos cheios de dom, cheios da graça de Deus.
Nós podemos falar assim, não, mas eu vou perseverar, eu não desisto nunca, eu vou dar conta, eu sou capaz. Temos que ter essa confiança, sim. Mas se a gente permanecer sozinho, se for só eu, né, eu vou permanecer, eu vou continuar. Mas se eu ficar sozinho, não tem sentido. Se nós estivermos sozinhos, não tem sentido. Por isso eu disse, né, que o tema que nós estamos trabalhando aqui agora é o tema que nos ajuda na perseverança, porque nós temos que chegar até o fim. Cristo foi até o final, até a cruz. Não basta subir até o Monte Calvário. Nosso fundador já usou essa expressão em algumas pregações que eu pude prestar atenção. Ele usa essa expressão. Não basta subir até o Monte Calvário. Não basta. Por que não basta? Porque tem que morrer na cruz. Tem que morrer na cruz. Ou seja, eu luto, né, todo sofrimento na minha vida, luto, passo por tantas batalhas, por tantos sofrimentos e chego lá no Monte Calvário. Mas aí de repente, chego no Monte Calvário e paro no Monte Calvário. Não adianta. Não basta estar no Monte Calvário. Tem que morrer na cruz, é preciso morrer na cruz. Jesus Cristo morreu na cruz, ou seja, Ele não foi somente até no Monte Calvário, Ele morreu na cruz, Ele foi pregado nela e Ele morreu na cruz por cada um de nós, por mim, por você, para que nós façamos parte do seu corpo, para que nós sejamos esses membros tão importantes que é os membros do corpo de Cristo. E através da comunidade é que nós vamos ter essa força, essa perseverança. Porque se eu estiver caminhando sozinho, eu vou chegar até um certo ponto. Mas aí daí por diante eu não consigo mais. As minhas limitações, a minha humanidade, a minha fraqueza não vai me deixar ir mais além. Mas se eu estou na comunidade, existe mais irmãos, existe mais membros que vai me dar a condição de ir além. Então é na comunidade que eu vou ter essa perseverança, que eu vou ter essa força, porque se eu cheguei até aqui e daqui para lá eu não consigo ir, porque chegou no meu limite, mas se eu estou na comunidade, tem um outro membro, tem um outro irmão, que ele vai segurando a minha mão, porque nós estamos intimamente ligados, um só corpo, vários membros, e todos estão ligados um no outro. Se eu cheguei no meu limite, vai ter o irmão que vai ir além, e ele vai me levar junto, e assim por diante. Não só através das pregações, não só nós missionários, não só nós que direcionamos as palavras, mas a cada um de nós que somos fiéis também, porque na comunidade o que acontece? Nós oramos, nós pregamos a palavra de Deus, e a graça de Deus acontece na vida dos irmãos e das irmãs, e eles dão testemunho, e esse testemunho também é força na nossa caminhada. Você já parou para pensar? Porque às vezes a experiência que eu tenho toca determinadas pessoas, X de pessoas. A experiência que o outro irmão tem toca mais outras determinadas pessoas, e assim por diante. Tudo vai se unindo e formando um só corpo, que é o corpo perfeito de Cristo. E é através da comunidade que nós temos a graça dessa experiência. É através da comunidade que nós podemos ser mais fortes. Porque a graça de Deus acontece na vida do irmão, ele vai lá e testemunha. E aquele testemunho, ele toca em outras pessoas. Quando o irmão recebe a graça e testemunha, o outro que ouve, vê e fala assim, de fato Deus acontece. De fato Deus opera na vida das pessoas. Ou seja, você está acendendo uma chama, né? Você está dando a esperança para o outro irmão viver a mesma experiência que você viveu. Como eu tinha dado exemplo, né, da sexta-feira do testemunho. Cada sexta-feira ou tem um missionário ou tem um convidado diferente dando os seus testemunhos. Disse essa relação, os caminhos diferentes. Cada testemunho tem a sua história, passou por caminhos diferentes e tudo se une no amor de Deus. Mas aí o que acontece? Um irmão dá um testemunho, o outro vai assemelhar mais com o testemunho do fulano. A outra pessoa vai se assemelhar mais com o testemunho do outro. Por quê? Porque eles vão vivenciar experiências semelhantes. E aí, ao ouvir aquilo,
o nosso coração se enche da presença de Deus. Por quê? Porque também nós queremos ter essa experiência, nós queremos ter essa graça, e nós somos fortalecidos porque nós podemos ver, nós podemos ouvir e testemunhar a graça de Deus, que de fato ela acontece, que de fato a graça de Deus não é simplesmente falada, não é simplesmente lançada, não é um sonho distante, mas é presença na nossa vida, ela é real, e é através da comunidade que nós vamos vendo a graça de Deus acontecer, através dos testemunhos, através daquilo que você mesmo testemunha. Nós também, missionários, vamos percebendo que nós estamos vivenciando o amor de Deus, que a nossa missão está acontecendo e que Deus está derramando graça e graça e graça, e assim nós vamos ficando cada vez mais fortes. Assim nós temos condições de continuar, de permanecer na caminhada e vivenciar a experiência da vida no Espírito, de ter essa vida cheia do Espírito Santo, cheia da graça, do amor de Deus, que o Pentecostes, aconteça a cada instante na nossa vida, através da comunidade. São tantas as experiências que nós podemos vivenciar e testemunhar através da comunidade. Vale a pena permanecer na graça de Deus. E tudo isso nós vamos encontrar na comunidade, que é o corpo de Cristo. Como a palavra afirma aqui para nós em Romanos. O amor de Deus, Romanos 5,5 fala que o Espírito Santo que derrama sobre nós esse amor. E aqui também no 12, como nós começamos lendo essa palavra, Romanos 12, 4 e 5, fala de maneira muito profunda dessa ligação que nós temos. Pois, como em um só corpo, corpo de Cristo, temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferente função. Ou seja, ninguém é igual a ninguém, existem diferenças, mas aí que está a beleza do corpo de Cristo, aí que está a beleza da comunidade. Nós aqui, como comunidade de vida, eu de maneira especial posso testemunhar isso para você. Por quê? Porque eu faço parte da comunidade católica Vida no Espírito, eu faço parte da comunidade de vida, eu moro na comunidade, eu vivo e dependo da comunidade. Eu vim para a comunidade e já estou aqui na comunidade há mais de 15 anos, inteirando esses 15 anos de missão, e eu posso perceber de maneira real, de maneira palpável. Eu vim lá de uma família, chego aqui, eu encontro o missionário Cleiton Carlos, fundador, que veio de outra família, que testemunhou a sua história um dia desse aí nas lives, ele testemunhou, ou seja, vivenciou toda uma experiência diferente da minha, assim como o Davi testemunhou, viveu uma experiência diferente da minha, assim como a Thaís testemunhou, assim como a Zita testemunhou, e outros testemunharam. Então, cada um tem a sua história de vida, cada um tem o seu jeito de ser, assim como eu tenho o meu jeito de ser. Então, todos nós somos diferentes, mas nós vivemos juntos, unidos pelo amor de Deus. É o amor de Deus que nos sustenta. Que sentido teria se todos fôssemos iguais? Se todo mundo fosse igualzinho? Não ia ter sentido algum. Mas é justamente a diferença que nos une, a diferença que nos liga cada um de nós. É tão interessante isso que eu estou falando, que é a diferença que une, que o nosso fundador missionário Cleiton Carlos, todo ano ele faz um documento para toda a comunidade, estudar. Ela serve como estudo para nós que somos membros da comunidade, que somos missionários consagrados, serve como estudo, e também os vocacionados, serve para eles também. Estudo do ano inteiro, a palavra do fundador, aquilo que ele diz que nós vamos estudar durante o ano inteiro e vivenciar essa experiência. E dentre tantos documentos maravilhosos que ele sempre faz todo ano para nós, teve o documento que ele fez com este tema: a unidade na adversidade. A unidade na adversidade, ou seja, todos unidos, mas a adversidade por quê? Porque somos vários, somos muitos, cada um com seu jeito, diversidade, diferentes, todos somos diferentes, ninguém é igual a ninguém.
somos irrepetíveis. Também palavra do nosso fundador, nessa pregação no Projeto de Vida, uma das pregações ele falou isso, né? Somos irrepetíveis. Deus cria, cada um é uma pessoa específica. Deus ama cada um de nós. Ele ama a mim, Ele ama você, como você é, diferente do outro, diferente do outro, diferente do outro, e assim por diante. Se a gente for olhar para a nossa cidade, se a gente for olhar para o nosso estado, se a gente for olhar para o nosso país, a gente vai perceber quantas e quantas pessoas existem, e ninguém é igual a ninguém. Teve essa pregação que ele falou, né? Somos irrepetíveis. E ainda nessa mesma palavra que eu falava do documento, a unidade na adversidade. Então ele fala dessa questão da unidade. Nós somos comunidade, somos unidos, porém ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o seu valor. Cada um é uma pessoa independente da outra. Cada um tem o seu valor. Cada um tem o seu ser, o seu eu, a sua vontade própria. Não somos, como ele disse também eu ouvi, graças a Deus eu ouvi todas as pregações, graças a Deus, todas as 10 pregações que o missionário Cleiton Carlos fez, nosso fundador, eu ouvi as 10 e guardei tudo no meu coração, palavras profundas de muita importância. Então, ou seja, ninguém é igual a ninguém, todos, né, têm a sua importância, todos têm o seu valor, cada um é cada um, tem a sua vontade própria. E dentre as outras pregações que eu ia citando agora, ele citou também, não somos marionetes, guiados, conduzidos, alguém fica lá com a cordinha na mão, nos dedos, mexe para cá, eu vou, mexe para cá, eu vou. Não somos guiados dessa forma. Deus nos fez perfeitos e perfeitas, Ele nos deu liberdade, Ele nos deu, né, a nossa personalidade, nosso eu próprio, nós somos únicos, amados por Deus. Ninguém é igual a ninguém, e ninguém é conduzido por ninguém. Eu não posso ser conduzido pelas outras pessoas, eu preciso ter a minha opinião própria, eu tenho o meu valor, eu sou uma pessoa única, tenho o meu valor, tenho as minhas vontades, não é verdade? Você tem as suas vontades, você tem os seus sonhos, você tem os seus projetos. Cada um de nós temos os nossos sonhos e projetos, que são diferentes dos outros. Por isso, essa graça, né, desta união, de pertencermos e fazermos parte do corpo de Cristo, estamos ligados um no outro, mas cada um é cada um tem sua função. Até mesmo a minha mão direita não é igual à minha mão esquerda. É o mesmo corpo. Eu, Rafael, tenho esse corpo aqui, então minha mão também. Meu dedo, mas nem o meu dedo da mão direita é igual ao meu dedo da mão esquerda. Da mesma mão, não precisa nem mudar de mão, né? Olha aí na sua mão para você ver. Perceba isso em você, pega aí na sua mão. Coloca assim, ó. Esse aqui é menorzinho, esse aqui é um pouco maiorzinho, esse aqui está maior que todos. Esse aqui um pouco menor, não é do tamanho desse nem do tamanho desse, está no meio desses dois. E esse aqui está bem aqui, ó, totalmente diferente. Esse aqui até movimenta diferente desses aqui, ó. Olha que interessante, você já parou para pensar nisso? A gente pode vivenciar essa experiência da graça de Deus, de comunidade, entender a importância da comunidade, através de nós mesmos. Olha a profundeza, a grandeza de Deus, até mesmo na sua mão, ela não é igual. Seus dedos da sua mesma mão, não precisa nem mudar de mão, cada um é diferente do outro, não é igual, cada um tem a sua vontade, sua personalidade. Não somos marionetes, não somos conduzidos. Deus nos dá a liberdade de sermos pessoas únicas e amadas por Ele, e a comunidade, corpo de Cristo, vai nos dar essa força, ela vai nos ensinar a sermos aquilo que nós temos que ser. Voltando lá na pergunta que nós fizemos lá atrás, muitas das vezes a gente para pensar, eu falei para você pensar nisso, né? Fechar os olhos e pensar, o que Deus quer para mim? O que Deus quer para mim? É na comunidade que nós vamos encontrando as respostas que nós temos dentro do nosso interior, as questões que nós temos sobre nós mesmos, sobre aquilo que nós precisamos fazer na nossa vida.
que nós precisamos fazer para a nossa vida, para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos, para vivenciar aquilo que Deus quer que nós vivenciamos, para sermos felizes, porque nós só seremos felizes de fato estando na presença de Deus, vivendo a graça de Deus, vivendo o amor de Deus, vivendo a força e a graça do Espírito Santo, vivendo e testemunhando o amor de Deus através de Jesus Cristo, amando ao Senhor, amando a Deus Pai, experimentando o amor de Deus Pai, testemunhando o amor de Deus Pai através de Jesus Cristo e tomando posse desse amor e vivendo através da força do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é comunidade e nós também temos que ser comunidade. É na comunidade que nós encontramos as respostas, é na comunidade que nós encontramos a força, é na comunidade que nós vivenciamos a experiência profunda do amor de Deus. É através da comunidade. Só através da comunidade nós podemos ter todas essas experiências. Meu irmão, minha irmã, eu espero que nós possamos vivenciar essa experiência da graça de Deus na nossa vida, que nós possamos entender que o Senhor, Ele se manifesta a nós, entender que na comunidade nós podemos vivenciar todas essas experiências que eu citei, que nós fomos falando, tudo aquilo que está na Palavra de Deus, a Palavra de Deus nos confirma isso, né? Atos dos Apóstolos é prova viva disso. Todo o livro dos Atos dos Apóstolos ali, né, vem narrando a experiência dos apóstolos, vem narrando ali as comunidades cristãs, aonde todos largavam tudo e iam viver em comunidade, unidos. Nós estamos aí vivendo essa questão da pandemia, nós estamos vivendo tantas situações difíceis na nossa vida. Você já parou para pensar quanta dificuldade nós já enfrentamos ao longo de toda a nossa vida, de toda a nossa história? E nesse momento atual que nós estamos vivendo, essas dificuldades todas que nós estamos enfrentando, nós somos capazes de suportar isso se nós estamos firmes, perseverantes na comunidade, unidos uns com os outros. Sozinho nós não damos conta, sozinho nós desfalecemos, sozinhos nós vamos ser aniquilados, mas juntos nós vamos vencer. Como eu estava dizendo, lá em Atos dos Apóstolos, ele vem narrando toda essa questão de vivermos em unidade, em comunidade. E esse momento atual é uma prova viva de que lá há 2000 anos atrás, lá no tempo dos apóstolos, eles já vivenciaram essa experiência, já se preparavam para suportar grandes coisas. E esses tempos atuais de pandemia vêm mostrar para nós que nós vamos dar conta de ultrapassar isso se nós estivermos em comunidade. Essa importância, que essa palavra caia no seu coração e que você possa vivenciar e testemunhar essa importância de estar em comunidade. Os tempos estão difíceis e nós precisamos uns dos outros. Cada um tem sua função, cada um tem os seus talentos, os seus dons. E à medida que nós vamos vivenciando a experiência de comunidade, nós vamos nos apoiando uns nos outros. E todos guiados, apoiados em Cristo, que é a cabeça. O Espírito Santo, Ele vem sobre cada um de nós. O Espírito Santo é para mim, Ele é para você, Ele é para a comunidade inteira. Mas o Espírito Santo, Ele vem repleto de dons, e os dons são diversificados. Cada pessoa se abre a um dom diferente do outro. E se a gente está unido, a gente vai ter todos os dons. Se a gente está separado, se a gente está distante, os dons vão ficar, individuais. E a gente precisa dos dons são unidos, porque eu vou precisar do dom que você tem para me dar, você vai precisar do dom que eu tenho para te dar, e assim por diante. Cada um de nós, um precisa do dom do outro. Que o Espírito Santo de Deus possa vir adentrar os nossos corações e abrir a nossa mente, abrir o nosso espírito, para que nós possamos cada vez mais ser unidos e fortalecidos através da comunidade.
Quero orar por cada um de você que está nos ouvindo, que participou conosco dessas palavras, tentando aqui, de maneira simples, mas de maneira espiritual, chegar a seu coração, para que o próprio Deus possa trazer sobre você a força que você precisa, para que a força do Espírito Santo te alcance a sua família, para que você possa estar cada vez mais próximo do Senhor, e nós possamos estar unidos, revestidos da graça de Deus. O Espírito Santo nos una, o Espírito Santo nos fortaleça, e o Senhor Todo-Poderoso possa derramar sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, a graça que nós mais precisamos, que nós possamos ser testemunhas vivas da vontade de Deus em nossas vidas, que nós possamos receber do Senhor a força do Espírito Santo e ser cada vez mais unidos para alcançarmos a graça de Deus. Que a palavra do Senhor possa adentrar o nosso coração e a nossa mente, que ela possa nos fortalecer, que nós possamos vivenciar a experiência do corpo de Cristo, da comunidade que é Cristo, que é o corpo de Cristo. Ele é a nossa cabeça, Ele é o nosso guia, é Ele quem nos conduz. Que o Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.